Obrigado pelo convite. Imagina. Sempre estou à disposição aí para falar sobre os assuntos aí, principalmente que envolvem segurança aquática. Isso vem sendo, na verdade, a atividade aquática é o que a minha vida sempre seguiu. Primeiro como esportista, fui atleta da seleção por 10 anos, disputando as provas nacionais, internacionais, naquele esquema de alto rendimento mesmo. Então, a gente conhece a rotina aí de que é o atleta que está ali sempre buscando o o melhor eficiência possível. Então, isso me levou depois, eu entrei para o Exército. No Exército, eu tive a oportunidade também de trabalhar com tanto a natação, a atividade física complementar ali para a atividade militar, quanto as instruções que envolvem a parte de água. Então, né, nesse momento, eu tive no Exército de 2011 a 2019, eu participei de todas as instruções que estavam envolvidas ali a exercícios dentro da água. E a gente se preocupou bastante em ir melhorando cada vez mais, tanto a parte de execução quanto a parte de prevenção. Então, é claro que o caráter é diferente, né, quando a gente está falando de atividade militar, então são exercícios voltados para a sobrevivência, voltado para uma atividade de território, de conflito, né? Então um desgaste diferente, uma proposta diferente. E no final, finalizando a minha carreira militar, eu já entrei em contato com o salvamento aquático na área civil. Então, aquilo que o guarda-vida faz. Então, hoje eu sou instrutor de salvamento aquático, então a gente forma os guarda-vidas que trabalham em piscina, em mar e em rios, né? Rios, represas, lagos, né? Então, águas naturais doce e salgada e também águas não naturais, que é aquilo que a gente presencia mais, que são as piscinas, que daí tem de vários caráteres, né? A piscina em clube, em parque aquático, em resort, Em em casa. hotel, em casa, condomínio. Então a gente tem muitas preocupações, cada ambiente é uma situação específica. Então, assim, de uma forma resumida, né, a parte da natação me ajudou muito na questão de condicionamento, entendimento daquilo que é a parte técnica na água. Depois a parte militar na questão de instrução, na questão de prevenção e cuidado e de segurança. Isso tudo ajudou para formar o trabalho do salvamento, que é um trabalho que envolve atenções diversas, né? Então, são muitos os fatores e variáveis aí que envolvem o trabalho do salvamento aquático. E agora a missão principal é isso, é levar, além de formar o pessoal que trabalha na área e sempre melhorando as, as técnicas e as abordagens no salvamento, também fazer o trabalho de massificação da prevenção, que é o que hoje a gente fala mais e importa muito. O trabalho de prevenção ele é mais de 90% da garantia numa questão de ocorrência e de segurança. Então, uma prevenção bem feita vai evitar um monte vai evitar a, a, a parte ativa da coisa, que é o resgate, o salvamento, né? Se a gente faz uma boa prevenção, isso já dá uma grande garantia de sucesso na questão desse estancamento, desse problema do salvamento, né? Você poderia, por exemplo, apresentar alguns números para a gente? Assim, porque o que eu li ali foi impressionante.
né? Claro, então o que acontece hoje, o que é o grande problema? Eu vou falar Brasil, só que a gente pode transportar para a esfera mundial porque a proporção é a mesma. Então, a grande diferença é o seguinte: os locais, os países que têm uma melhor instrução, uma melhor meios de prevenção, conseguem mitigar melhor essa questão do afogamento, no caso, né? Então, hoje no Brasil aí a gente tem em média aí 15 afogamentos fatais, né? Que assim, morte por afogamento por dia. Um índice que se tornou o mais preocupante no último boletim que a gente tem da Sobrasa, que é a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que é que tem os dados e efetivamente trabalha para a questão da prevenção e de melhorar esses índices de afogamento e trazer informação. Então, o que acontece no último boletim, a gente percebeu que o afogamento passou a ser a primeira causa de morte em crianças de 1 a 4 anos. E até 9 anos, aí depois a segunda causa de morte. Então, assim, a gente pensa de tudo que pode acontecer de tragédia, o afogamento é o que mais leva ao óbito, né? Então, isso é muito, muito sério, muito grave, é um problema endêmico nosso, né? A gente tem os índices ah, vai acontecer nos locais onde a gente não tem sinalização, nem uma prevenção real ali com guarda-vidas. Acontece mais em águas naturais não vigiadas. Então, o que é isso? Rio, lago, represa, né? Que são aquelas áreas que a gente tem acesso. No entanto, não tem como ter uma abordagem de guarda-vidas para cuidar dessa área toda. No mar, o índice mesmo assim, a gente tendo uma faixa litorânea enorme, é menor do que de rios e lagos, porque não é área vigiada, né? E a gente sabe que por interior do Brasil aí o pessoal usa muito todo tipo de água natural, né? Lago, represa, açude, e não tem esse trabalho de prevenção. Só que o que comove mais são mesmo sendo uma parcela menor do índice todo de afogamento, é quando acontece em águas não naturais, que é a piscina, porque se acontecer numa piscina, a gente conseguiria ter prevenido, né? De uma forma ou de outra, daria para ter feito alguma prevenção. Então, por isso que comove muito. Então, a criança dentro de casa, alguma negligência, alguma coisa nesse sentido, onde há maior comoção, porque poderia ser prevenido de uma forma efetiva. A gente tem aí os jovens, as maiores ocorrências, como a maioria dos acidentes que ocorre aí Eu vi no que Brasil, são e antes dos homem, né? 29 anos, né, Giroto? Isso. Nossa! Se a gente for pegar, por exemplo, quando a gente vai fazer o seguro de carro, né? É a mesma coisa. A gente vai pegar ali o adolescente que tem ainda aquele coisa como é que chama? Do super-herói, né? Que É, pode fazer qualquer coisa, ele não vai ter desafia, eu consequência. sou bom. E homem, né? Porque o homem se desafia mais, então tem muita brincadeira, se arrisca, se compete e faz desafios. A mulher não se coloca tanto em risco quanto Eu vi os. também, nesses documentos que você mandou, que o álcool também tem uma parte de responsabilidade nisso, né? Talvez seja Sim, por isso que. bom, na verdade, assim, tudo qualquer consumo que vai tirar o grau Sim, de consciência ou nosso grau consciência. de mobilidade, qualquer coisa nesse sentido,
não combina com nenhuma atividade que, principalmente aquela que pode colocar, eventualmente vai se colocar em risco, não tem como, né? Vai entrar numa água, no mar, e é onde o guarda-vida atua mais, mesmo fazendo a prevenção. Então o pessoal se coloca muito em risco. Isso é uma questão de educação, é questão de instrução, né? Então, é, eu vou citar de novo aí o exemplo do trânsito, né, da questão do automobilismo. Foram criando aí maneiras para poder, a gente sabe que a gente está vendo o índice, acontece ali. Né? Se beber dirigir, é onde acontece o acidente. Se beber entrar na água, vai acontecer. Então, isso a gente tem que ser, quanto mais a gente conseguir propagar e massificar a informação, melhor, porque é algo que acontece muito, e agora, principalmente no verão, a gente vê muito, né? Assim, caso, os jovens entraram na água, tal, e não conseguiram se safar de, sei lá, corrente de retorno. A gente nunca sabe a condição que essas pessoas estão ali. Muitas vezes é falta de orientação, ou sei lá, não pergunta onde entrar, ou não tem mesmo sinalização no local onde está entrando na água, e isso assim, a gente lamenta muito porque são situações que poderiam ser evitadas, né? Não foi Evitado. não foi algo que, por uma condição fisiológica que a pessoa foi adquirindo e de repente aconteceu ali, não, o risco aconteceu por algum motivo, por falta de prevenção ou falta de conhecimento da própria pessoa, né? Da vítima, no caso. Eu vi aqui que o maior índice é no norte, né? Amazônia, Acre, Tocantins. Aí a gente tem as questões regionalistas, né? Sei. Então, infelizmente, a gente vai pegar alguns locais que não chega a informação Sim. de métodos e técnicas de prevenção, não tem sinalização. É claro que a bacia hidrográfica lá do norte é Enorme. enorme e acontece muitas situações, acidente com embarcações, a criançadinha ribeirinha que está ali na água e pode tá o tempo todo se colocando na situação ali do meio aquático, né? Então, isso favorece também os índices. Então, a gente tem essas questões regionais, e a gente lembra de novo que a água, rios, lagos, represas, é onde tem a maior ocorrência, porque não tem vigilância, muitas vezes não tem sinalização, não tem orientação, então, às vezes, se a gente pega um mar muito violento, não tem ocorrência, porque ou o pessoal não entra, ou o guarda-vida não deixa entrar, ou mesmo se acontecer, tem gente para fazer o resgate. Então, não é a condição, não é o ambiente somente assim mais perigoso que vai causar o afogamento, é a questão da prevenção e orientação. É isso que vai ser o determinante para esses índices. Quando a gente vê o mapa, né, do que acontece, fica mais claro a gente entender. Vai acontecer aqui com onde quem tem preocupação do público, né? As extremidades das idades, então os mais novos e os mais idosos, de repente aqueles que têm algum tipo de dificuldade física, né? Alguma comorbidade, alguma coisa que dificulte ali a natação. Então, tem como avaliar e tem como ter uma percepção do que pode acontecer. E daí depois a gente tem a questão do meio mesmo, né? Então, aqui, que local que tem a maior probabilidade de acontecer, fazer um plano de conhecimento do local, um plano de emergência. Então, isso que a gente faz, inclusive nos cursos que a gente tem com o pessoal. É assim, entender e conseguir. Às vezes é uma coisa que assim, isso aqui é verdade, é muito simples, dá para fazer, só que não teve essa percepção nem essa sacada de colocar em prática, né? Que pode ser uma coisa simples simples no sentido de a segurança não tem, acho que
o investimento na segurança, quando a gente trata de vida, né, não tem que ser medido e pode ser feito de uma maneira bem cautelosa e prática, né? Então dá para fazer. Como é que vocês, entidade onde você trabalha agora, que você está fazendo cursos, né, essas coisas, Sim. qual é os locais que vocês, para massificar esse conhecimento, para fazer com que as pessoas entendam que é necessária essa prevenção e etc e tal, vocês têm alguma, assim, vão para a escola, vão para os clubes, vocês têm assim, uma preferência de locais onde talvez essas normas de prevenção possam ser melhores conhecidas e Legal. você vai mais para clube? Até colocar aqui, ó, não coube na camisa aqui, fiquei longo, mas a empresa é essa, né? Elite Treinamentos, tá? Elite. Elite Treinamentos. Junto, a gente tem a Sobrasa, que é a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, né? Quem regula, Desculpa, que é para a gente entender, sabe, como é que funciona. Essa Sim. Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, ela é uma entidade particular ou é uma entidade... Como é que funciona? O que é? É uma entidade que trabalha sem fins lucrativos, com voluntários. Ela foi fundada justamente para poder mitigar a questão do afogamento, para poder desenvolver projetos, certificar as pessoas, instrutores, o pessoal que trabalha com o salvamento aquático, e é ela quem regula essas questões que trata Mas ela do tem afogamento. algum apoio de alguma entidade governamental? Tem algum apoio, por exemplo, da Marinha? Tem algum apoio assim? A Sobras, ela tem muitos parceiros, tá? O representante é o Dr. Davi Spielmann, que é especialista na área há muito tempo, militar, salva-vidas, médico, tem um currículo extenso aí na questão do salvamento aquático, e dentro da Sobrasa tem vários programas para poder divulgar e poder fornecer cursos tanto para a sociedade civil e também em parcerias com os órgãos públicos, né? Prefeituras, as Forças Armadas, bombeiro, né? Eu estou até aqui com um dos panfletos aqui que é distribuído. Tem orientação para tudo. Depois eu posso divulgar também, passar para ir no site, o pessoal ter acesso do que fala sobre tudo que é voltado aqui para o acompanhamento e procedimentos, né? Então, a Sobrasa, ela desenvolve trabalho para divulgação e orientação em todas as situações que envolvem água. Então, tem ali prevenção para piscina mais segura, mar, situação de embarcações, situação de treinamentos, mergulho. Então, orientação para todas as situações que podem envolver a água e envolver aquilo que está voltado para prevenção e técnica de salvamento. A gente aqui na Elite, a gente tem diversos cursos para profissionalizar e certificar. Então, tem o curso de guarda-vidas de piscina, guarda-vidas de mar, guarda-vidas de rios e lagos, primeiros socorros, tem o curso de segurança e emergência aquática. Inclusive agora no próximo domingo, agora dia 15, a gente vai ter um aqui em Campinas, que eu vou ministrar esse curso aí para o pessoal aqui da nossa região. E esse ano a gente vai promove algumas ações
de maneira voluntária, e esse ano a gente está mais com mais foco em levar isso para o público em geral. Por incrível que pareça, né, não é tão fácil assim Não, fazer trabalho de divulgação, mesmo de maneira gratuita e tudo sem custo nenhum. Às vezes a gente não tem a abertura, né, em todos os locais, mas a proposta agora vai ser essa, levar todo o material, ir para as escolas, clubes, academias, todo mundo que se sentir, tiver uma brecha ali para a gente poder divulgar e apresentar o trabalho, nós vamos fazer. Então, a gente já separamos o material, vamos começar um trabalho mais específico e detalhado nessa área, e coisa que é atinja muito o público de uma difícil para maneira... vocês, por exemplo, divulgarem junto, por exemplo, a essas entidades como o SESI, o SESC, que tem escolinhas para criança de natação, aí divulgar isso para os pais, ou piscinas públicas, ou, por exemplo, junto a ações do governo que incentivam as crianças a, sei lá, fazer uma natação, talvez acoplar isso desde o começo, né? Fazer com que... Sim, a gente tem um público que é mais, que a gente enxerga como uma importância maior e uma facilidade maior, mais acessível, que seriam escolas, praças esportivas, Inclusive incentivar as crianças a aprenderem a nadar, a né? natação, né? Então, hoje a gente tem aqui em Campinas um trabalho bacana com o Cassiano, lá na Praça de Esportes, que já tem a garotada ali podendo praticar natação, e pelo menos assim, independente se o garoto vai seguir a carreira competitiva ou vai se tornar um atleta, desenvolver a atividade, né? E no caso da natação, a natação, a gente sabe que para muitos pais e crianças, assim, o interesse maior é mesmo ter a tranquilidade de deixar o garoto ou a garota na água, é a sobrevivência mesmo, ter aquilo, pô, meu filho sabe nadar. Se ele vai ser um atleta de natação ou não, isso já é uma outra questão, envolve Sim, outros, sim. né, a gente sabe, somos atletas, a gente sabe o que envolve treinamento, né, é uma outra situação. Agora, disponibilizar e a gente poder ter acesso, né? Sobretudo num esporte que não é tão acessível assim, né? A gente não tem Não, piscina para todo mundo, mesmo se for fazer particular, a gente sabe que porque a piscina a gente não coloca um monte de gente ali o tempo todo sem ter sim. gente para cuidar, né? Então é um esporte que tem esse cuidado e não é tão rápido, né? Assim, tem o tempo a criança vai aprender ali a dominar o corpo na água, depois conseguir fazer os movimentos sozinha, depois aprende os estilos, depois que vai aprender a nadar com velocidade, tá? Então depende de uma evolução toda, né? Mas o acesso deveria chegar, né? Então a gente faz esse trabalho o ideal seria que todo mundo soubesse nadar, né? Aí ia ficar muito melhor o trabalho do guarda-vidas, né? Ia ser uma vigilância mais tranquila. Mas, infelizmente, mesmo assim, né, eventualmente a gente sabe que a gente tem dois tipos de afogamento, né? O primário e o secundário, né? Então, para exemplificar aí para quem está assistindo, né? O primário é aquilo que é o afogamento que a pessoa sabe nadar, só que se afogou porque cansou, alguma coisa que aconteceu ali que ela não conseguiu manter o corpo em flutuação e se afogou sabendo nadar. Então, onde que a gente vê isso na praia? Pessoal que entra na corrente de retorno, começa a nadar ali sem conseguir sair da corrente de retorno,
ou se arrisca a ir nadar numa distância em que nunca fez, depois cansa e não consegue manter a flutuação, aí se trata de um afogamento primário, né? O secundário é alguma coisa precipitou o afogamento. Então, o caso das drogas é um exemplo disso, né? Ou então uma morte súbita, ou então uma pessoa teve um trauma e caiu na água e se afogou, mas não se afogou porque não sabia nadar. Podia ser um nadador, inclusive. Tá velejando, o mastro bateu na cabeça ali, teve um trauma, caiu na água e afogou por Até uma dentro outra da razão. piscina, até dentro da piscina, quando você faz o submerso, que Na você vai até apneia, o outro lado da piscina e é, volta, sempre teria que ter alguém de teve olho, caso né? com nadador É, de alto rendimento que numa dessas forçadas aí no submerso, na ondulação, teve o que a gente chama de apagão, né? Então teve um momento de exatamente. hipóxia ali, faltou Existe oxigenação. uma, existe uma lei que obriga a ter um salva-vida na piscina? O que acontece hoje na legislação é assim, a gente tem obrigatoriedade nos locais públicos, né? Então a piscina pública ela tem que ter um guarda-vidas. Se está tendo atividade ali, tem que ter guarda-vidas. Então, se a gente for numa praça de esportes aqui na nossa cidade, aqui em Campinas, e está tendo aula lá, tem que ter um guarda-vidas observando. A lei, em locais particulares, né, local privado, ela não tem não obriga que tenha o guarda-vidas. No entanto, o que acontece? Existe um decreto que orienta que tenha, né? Não é uma lei, mas é um decreto. Então, vamos considerar assim que a gente está num clube, o clube ali negligenciou, não tem guarda-vidas, uma criança se afogou. Quando isso for julgado, o que vai acontecer? O pessoal vai falar, pô, a gente não tem obrigação de ter guarda-vidas aqui, a criança se afogou. Aí o juiz vai falar assim, pô, mas existe um decreto que orienta que você tenha, já que você tem bastante fluxo de pessoal e de usuário e banhista e tudo mais, orienta que tenha. Por que você não seguiu a orientação do decreto? Então, o que a gente pode entender com isso, né? Assim, em locais públicos tem que ter, vai ter que ter ali o guarda-vidas atuando, né? Em locais privados, a gente tem que entender também que assim, não é, então vou chegar lá na minha academia de natação e vou cobrar que tem. Não é bem desse jeito. Tem locais privados que a gente vai ter que ter o guarda-vidas, então vamos colocar lá um hotel, né, com aquelas piscinas, tem piscina de recreação, tubo-água e tal. Ele vai ter o guarda-vidas ali porque ele sabe que é uma necessidade, não dá para deixar sem. Parque aquático, é um local privado, vai ter o guarda-vidas, né? Resorts, tudo mais, apesar que tem um local aí que também não se preocupa muito com isso. Mas aí, de repente, a gente tem um condomínio que tem uma piscina que é do condomínio, só que não está o tempo todo sendo usada, né? Uma piscina pequena, rasa e tal. Aí, você ter um guarda-vidas ali o tempo todo, seria o ideal? Seria. No entanto, tanto nesse caso aí de um condomínio, ou de repente uma academia que tem aula de natação. Normalmente os professores estão ali, estão treinados para fazer uma primeira abordagem. E estão ali na aula, né? Estão vendo a aula, entram junto com o aluno quando é pequeno e tal. Então, tem ali canais de socorro rápido, então tem sei lá, credenciado com algum plano de saúde, ou já sabe ali para quem ligar, 193 ou 192, tem um plano rápido para poder atender, né? Se a gente fosse colocar é sempre uma discussão complicada isso, né? Porque seria o ideal, no melhores do mundo, ter o tempo todo ali. Vamos considerar uma academia que tem a piscina ali para treinamento. Ela teria que ter guarda-vidas, normalmente a academia abre às 6, vai até 10 da noite, então tem que ter pelo menos dois turnos de guarda-vida, aí tem o horário de almoço, tem a folga de um, outro. Vamos ter que ter aí pelo menos dependendo da dimensão da piscina, então a piscina, essa obrigatoriedade de lei é uma piscina a cada 300 metros quadrados a gente tem que ter um guarda-vidas. Se a gente tiver 301,
Dois. teriam que ser dois, né? Então, se a gente pegar uma piscina de 25 aí com muitas raias, já vai bater Até porque, Giroto, eu acho que para a própria empresa que é particular, por exemplo, um clube, alguma coisa assim, ter um salva-vida aí, um guarda-vida, ele talvez diminua um pouco o risco que esse lugar tem de sofrer uma ação por parte dos pais ou por parte sei lá, da família, né? o que eu aconselho, então, assim, aquilo que eu estava dizendo se a gente for considerar essa situação toda, uma academia vai ter que ter pelo menos 5 guarda-vidas, né? Então, são 5 profissionais ali a mais para... o que a gente aconselha sempre? Assim, primeiro, se preocupar com as prevenções. Se você se preocupa com prevenção ali, já orienta muito. Onde pode entrar, se a piscina é rasa, se é funda, onde pode correr, onde não pode. Então, isso já é um primeiro passo, né? Sinalizar. Segundo passo, os professores que estão ali forneçam um curso de emergência aquática para ele. Pô. Eu Ele acho já saber. fundamental isso, Sim, fundamental. porque o que acontece? O professor, normalmente, ele é formado ali em educação física, ele aprendeu alguma coisa de primeiros socorros lá na faculdade, só que os protocolos vão mudando, esse primeiro socorros não é aquele primeiro socorros, de repente, específico para o afogamento, às vezes está lá atrás, então já não lembro exatamente os procedimentos. Então, se a gente tem um profissional treinado para isso, para uma primeira, um APH ali, um atendimento pré-hospitalar, um primeiro socorro, isso já resolveu bastante, né? O que a gente não pode fazer é largar e alguém tem curso, mas nenhum professor tem. Aí também fica difícil, né? Eu já tive alguns locais assim, que às vezes o hotel tem uma rede de piscinas e tal, aí o pessoal fala assim, mas a gente treinou aqui nossos colaboradores. Aí esse treinou nossos colaboradores, o que é? Ele deu uma palestra ali no começo do ano para todo mundo, colocou tudo no mesmo lugar ali no auditório e falou de uma maneira bem superficial. Isso não vai ajudar, porque se acontece alguma coisa ali, Eles não têm isso a prática. substituindo o guarda-vidas, estou dizendo, né? Não vai saber, vai se tornar uma segunda vítima, na verdade. Sim. Né? Ou então vai fazer um procedimento que pode agravar a situação da vítima, o que é pior. Né? Então, uma solução simples aí, né? Então, fornece um curso, se tem piscina, né? O pessoal poder ter essa qualificação e você fica mais tranquilo, né? Então, de uma maneira resumida, né? Local público vai ter que ter um guarda-vidas ali, se tem atividade aquática tem que ter. E o local privado, existe... Aí a gente tem que entender, assim, é muito fácil a gente entender que um parque aquático, um hotel que tem muitos banhistas ali, tem que ter, né? E tem que ter, não é um guarda-vidas que tem que cuidar da piscina de criancinha, também a piscina de 50 metros, piscina de treinamento, tubo água, recreação. Aí esse mesmo guarda-vidas é chamado para fazer atendimento fora da água, de trauma, que acontece muito, né? Então o guarda-vidas vestiu a roupa vermelha ali, ele está pronto para tudo. Né? Então é alguém que se machucou no campo de futebol, outro que caiu no parquinho, alguém que escorregou e cortou, a criança tomou picada de abelha. Ocorrências são, posso falar aqui, uma pancada. E vai cair tudo na mesma pessoa, entendeu? Então, tem que ter essa preocupação, tem que valorizar esse profissional, dar as condições para ele trabalhar. Então, tudo isso é muito importante, né? Aí é que a gente Eu fala assim... acho que a essa prevenção valorização do profissional é muito importante, porque eu tenho a impressão que esse profissional não é valorizado corretamente, né? Não... A área de segurança e saúde em geral, aí é de chorar, né? Porque tem coisa que, quando a gente pega ali o teto do pessoal, mesmo, às vezes abre concurso ali, a gente vê que a própria ponto de largada já não está valorizando o camarada, né? A gente tem
vamos colocar aí, vai, o guarda-vidas, né? Que é o que a gente está tratando. Ele tem que ser um cara em condições físicas como um esportista. Ele tem que ser alguém que tenha ali uma postura mais muito rígida e muito assim muito disciplinado no que faz e ter o entendimento do que ele representa ali, então ter essa segurança. Não pode ser alguém, se for alguém assim relaxado, você já não tem credibilidade, né? Então o perfil e a postura já vai considerar é parte importante da postura do guarda-vidas, né? É quem vai dar segurança ali para o local, para a nossa família, né? E um terceiro momento também, ele tem que entender e tem que conhecer situações de primeiros socorros. Ele tem que, quando cai a situação ali, é hemorragia, é trauma, tem que fazer alguma imobilização, a pessoa está, situações clínicas, né, mal súbito, desmaio, pressão que caiu, tanta coisa que pode acontecer, ele tem que ser um socorrista também. Então, e Giroto, olha, falando, por exemplo, Profissional, né, tem saindo do tudo isso. ambiente assim da piscina e passando para o ambiente de águas abertas, são pessoas também que, de certa forma, colocam a própria vida em risco, dependendo do caso. O tempo todo. E assim, esse preparo é um preparo contínuo, né? Então, quando a gente fala de primeiros socorros, tem que estar atualizado com protocolos, tem que estar treinado para as ações de primeiros socorros. Quando a gente fala de salvamento, condicionamento físico. Então, não adianta lá, passei na Então, prova, tem limite de idade para isso? Não, não tem limite de idade. Tem as provas que ele tem que estar apto a realizar. Então, no nosso curso, o que o guarda-vidas tem que fazer? O que ele tem que fazer para ser aprovado? Primeiro, a parte teórica que vai envolver a questão de primeiro socorro, teórica e prática, né? Saber a legislação, saber o que ele pode, o que ele não pode fazer, a abordagem, conhecer a geografia do local onde vai trabalhar, saber regras de prevenção. Então, estamos falando só da parte teórica. Parte prática, natação. Então, tem que cumprir ali um tempo determinado, uma distância determinada. A gente aplica a prova de salvamento. Salvamento é a parte mais completa que tem na prova que a gente aplica. Então, o que ele vai fazer? Vai entrar no nado de aproximação, abordar a vítima, fazer a manobra para trazer a vítima no nado reboque, chegar com a vítima, primeiro avaliar se está consciente, saber o que fazer, retirar a vítima da água, aí depois ele coloca a vítima na situação do atendimento, vai avaliar que grau de afogamento que a vítima está, vai ver se precisa fazer uma oxigenoterapia, RCP. Então, essa é a parte de salvamento. Olha o tanto de coisa. Isso tudo no estresse da atividade ali. E uma prova de apneia. Então, a apneia, no caso, ele tem que pelo menos atravessar a piscina embaixo da água, né? São 25 metros. Então, é isso. Isso não é assim, é uma condição que a profissão exige, né? Não é, a gente não aprova nem reprova ninguém. Tem que ter essa condição. Conseguir Olha, nadar, tá? estão me perguntando aqui, perguntando para você qual é o termo correto, guarda ou salva-vidas? E a segunda pergunta da Regina é, existe algum decreto para segurança nas travessias em águas abertas? Tá, legal. Então vamos lá. A gente usa guarda-vidas hoje, tá? Porque a gente pode ver que lá atrás falava muito salva-vidas, né? Até estava na camisa, salva-vidas. O salva-vidas, antes, há algum tempo, era o profissional que ficava ali num ponto de observação e ele entrava para o salvamento quando a coisa já estava acontecendo. Então alguém ali acenou ou começou a tá afogando, ele entrava para salvar. Então ele era considerado salva-vidas porque ele agia no salvamento. Era um profissional que estava ali. Se não tivesse nenhuma situação ali de ocorrência, ele, né, mantinha o posto dele. O termo guarda-vidas foi sendo mais utilizado porque o guardar-vidas significa se preocupar com prevenção. Então, é o cara que hoje está ali
orientando, apita se está acontecendo alguma coisa errada, orienta, olha, aqui não, pulseirinha na praia, ó, coloca a bandeira onde pode entrar, não pode. Então, o guardar vidas se tornou muito mais importante do que simplesmente o salvar vidas, que era só a ação do salvamento. Então, o guardar vidas ampliou, né? Ampliou a dimensão da atividade do profissional que está ali, não só para salvar, se precisar é o que ele vai fazer e está treinado para isso, mas também para orientar, então guardar, sinalizar, orientação, instrução, a parte da educação também, o que pode, o que não pode, então antecipar situações, né? A gente tem no dia a dia assim, diversas situações que, que a gente pode, quem está ativo ali na prevenção pode minimizar um acidente, uma ocorrência, né? Então, hoje a gente usa o guarda-vidas. Então, agora, ela está perguntando, então, o decreto para segurança nas travessias em águas abertas. Tá. Eu estou entendendo a pergunta assim, se existe regras, né, e orientações para as provas de travessia. Existe, tá? Existe tem um documento da Sobrasa que ela vai dizer assim, o que é importante a gente avaliar tanto para quem está promovendo, para quem vai promover, quanto para quem está participando de uma competição de águas abertas, de uma travessia, tá? É claro que tem algumas travessias que está sobre a jurisdição, sobre o amparo aí da Marinha, né? Então a Marinha, principalmente aquelas que envolvem travessias mais longas, mas o organizador do evento é aquele que vai proporcionar a equipe de segurança, as orientações, que vai estipular trajeto, vai estipular, fazer o plano de emergência, né? Então, Giroto, você sabe, desculpa te interromper, você falou da Marinha, a Marinha tem alguma exigência em relação aos organizadores desses eventos? Quais seriam essas exigências? Normalmente, assim, uma prova que vai ser realizada em mar, né? Essa prova ela tem que ser comunicada, né, para responsável ali da parte costeira, bombeiros, dependendo da abrangência da prova, a marinha mesmo, né, que vai, às vezes tem prova que tem que impedir ali a situação das embarcações trafegarem por aquele ambiente, ou o caso de algum alerta muito exponencial de mudança climática, a marinha vai orientar que se pode ou não ocorrer o evento. Agora, o que a Sobrasa vai tratar mais específico nas provas é assim, equipe de segurança e também assim orientar algumas estratégias para poder minimizar acidentes dentro da água. Então, o que é isso? Então, vamos lá. A gente tem competição que é em água parada, com observação completa. A gente tem que são os circuitos, né? A gente tem competição que é em água que tem corrente, que tem mar aberto, que a gente não tem a visualização total da prova. Aí a gente tem competições que são em mar aberto, região oceânica, mas que é uma baía em que tem uma área de proteção mais abrigada, sem eventual correnteza ou corrente de retorno, corrente de mar, qualquer coisa assim. E a gente tem as provas que a gente está acostumado aqui também, principalmente no interior, né, em lagos e represas, tá? Aí a gente tem público que vai participar. Então, tem prova que a gente tem 100 participantes, tem prova que a gente tem 200, tem prova que tem 2.000, né? Aí a gente tem a classificação entre baterias, né? Baterias e largadas.
onde acontece o maior problema quando é com muita gente? É largada e contorno de boia, né? Então, por mais que fique bonito ali na largada aquele montão de gente, o que essas regras orientam, assim, que na faixa de largada eu consiga ocupar todos os participantes por largada. Então, assim, veja que muitas vezes a gente vai ter um conflito aí entre a beleza do evento e a segurança. Então, aí a gente tem que saber o que a gente está mais preocupado, né? Claro que pô, ficou ali uma linha atrás da outra, não tem problema, né? Não vai atrapalhar. Agora, aquela multidão de gente, para largar num Então, funil, eu vou fica dar bonito na uma hora que o drone está parte. filmando. Eu vou dar uma parte. O que eu tenho reparado é o seguinte: cada vez mais tem mais competidores. Sim, Então, eu cheguei a ver eventos em águas abertas com 2.000 pessoas, 1.500 pessoas. Todas essas pessoas têm um chip para tempo. sim. Porém, existe um probleminha que é o seguinte: você vê todo mundo saindo, mas você não tem um controle de saber que todos voltaram. Sim, Você só vai é, perceber, talvez, que alguém não voltou muito tempo depois que todos já chegaram. Porque qual é sim, o controle que um evento tem de saber? Nessa bateria vão sair 700 nadadores. Eles têm o controle quando chega um a um de dar baixa. Esse aqui chegou, esse aqui chegou, esse aqui é, chegou. Todos chegaram? Não tem. Como que você faz isso? Teria que ter o quê? é. Um chip com GPS? Já existe, né, chip com localização para provas, né, que é diferente um pouco daqueles de embarcação que, claro, né, muito volumoso e complicado, mas hoje tem um que algumas provas, principalmente Europa, Austrália já usa, do mesmo formato, né, aquele de tornozelo, só que com localização, inclusive para profundidade, né? Há muito tempo o pessoal usa em algumas provas, assim, tudo que eu estou falando, eu sei que não vale para todo tipo de prova, né? Para Sim, pegar lá o sim. Campeonato Brasileiro de Águas Abertas, o pessoal está disputando vaga para o Mundial, a Olimpíada, lógico que vai ser outro critério, outra tem a federação envolvida. Estamos falando mais das provas que a gente vê amadoras ou Sim. que, né, não está valendo um índice para alguma outra competição, então estamos considerando essa situação. Nessas provas, há muito tempo já, a gente vê fora que quem quer usar boia de sinalização usa boia, ou obrigatoriamente, dependendo da prova, roupa de borracha para ter a flutuação, porque isso não é só é uma segurança para a pessoa que de repente ali pode ter várias situações de desconforto físico que vai ajudar na flutuação, nesse caso, né? É, então, são as coisas mais simples aí. Então, o GPS no chip, boia, a roupa de borracha. Aquilo que a gente está falando da questão da largada, a gente pode separar mais as largadas, né? Pode ter essa separação. O grupo, a equipe de segurança tem que ser uma equipe de segurança, não só uma equipe de sinalização. Então, quem tiver em algumas provas hoje é o quê? A equipe de sinalização. Então, o cara está com o pedal, né? Ele é um sinalizador da prova, então ele vai guiando o pessoal. E não necessariamente é alguém que é qualificado para fazer um salvamento, ou para agir numa situação de um salvamento, de uma ajuda. Então, existe toda existe uma regra, sim, para que daí você tenha um quadrinho ali, aquilo que eu estava falando. Lago, nível de dificuldade ali, nível um, água parada. Ah, não, lago sem observação, pô, já está no nível 2. Mar com correnteza, travessia que você sai de um lugar e não nem vê onde vai chegar no outro. É uma travessia mesmo, né? Já é um nível 3, 4, 5, né? Ah, quantas pessoas tem que ter? Aí tem ali o tanto de boia, o tanto de embarcação rápida, né? Que é um bote rígido ali para poder fazer uma retirada da vítima da água.
lancha da coordenação, caiaque para poder, o pessoal do caiaque, de caiaque tem várias histórias aí, né? O pessoal que às vezes está ali para acompanhar, mas não é da área de salvamento. Então virou o caiaque, aí é o caiaqueiro para a água, indo embora, deixando o atleta ali e salve-se quem puder. Então é isso que não pode acontecer. Então tem ali o escopo da competição, eu sei quantas pessoas vão participar, quantas largadas eu vou ter, quantas baterias, qual é o público, inclusive. Se eu tenho uma competição de alto rendimento, pô, legal, se a chance de acontecer alguma situação de afogamento é menor. Agora, uma competição que é para amador, muita gente iniciante, tem criança, tem. Aí já complicou muito. Então, tudo isso. As minhas perguntas são inúmeras, tá? E as minhas colocações também, elas têm uma visão meio assim. Veja bem, você falando de segurança, por exemplo, a criança aprende, ou o adulto mais tarde, ou adolescente, seja lá quem for, aprende a nadar numa piscina. A piscina é uma água parada. Então, o que acontece? Você aprende essa segurança de uma maneira passiva, por causa dos elementos de flutuação que você tem dentro da piscina e pela água ser parada. Claro, ok? claro. Então, Parada e límpida, né? quando você pega esse elemento, essa pessoa, e coloca numa água em movimento, com a qual ela nunca teve contato, nunca houve uma explicação, com a qual ela não tem intimidade, tá? Eu acho que são fatores que poderiam ser expandidos no ensino de quem vai nadar. Então, por exemplo, o cara vai passar da piscina e vai nadar no mar. Eu já vi gente que nunca nadou no mar e que foi nadar a primeira vez na Barra do Saí, que é um lugar onde tem um pedaço lá que tem uma correnteza incomensurável. Não é um lugar adequado para uma pessoa que não conhece a água em movimento. Porque conhecer a água em movimento é completamente diferente de conhecer a água parada, onde você tem esse elemento de segurança que é passivo. Numa água em movimento tem que ser ativo. Sem dúvida. Entende? Então, eu acho que essa também deveria ser uma preocupação, ou pelo menos uma explicação a ser dada às pessoas que nadam, para elas terem também consciência disso. Porque o que eu tenho visto é que muitos nadadores não têm consciência disso, sabe? E talvez minimizasse problemas, assim, por exemplo, nós vimos pessoas que entraram em pânico lá no meio do mar, sabe? Se ela tivesse tido um condicionamento de ambientação e que ela entendesse que a água em movimento exige dela um movimento ativo, quer dizer, sabe? Talvez ele não tivesse entrado naquela condição de pânico, que é um dos fundamentos do afogamento, né? Uma pessoa que entra em pânico é perigoso, né? Então, inclusive, vou te dizer mais, eu achei super interessante que eu li as crianças que não têm, que são cegas e que vão aprender a nadar. Elas usam a percepção muito melhor do que as crianças que enxergam. Porque as crianças, nas atividades aquáticas, ela tem a sensação tátil do corpo inteiro. Então, elas usam a percepção delas dentro d'água muito melhor do que aquelas que enxergam. Você percebe o quanto isso é passivo? É impressionante, né? É verdade. E aí, a maioria das pessoas não faz nem ideia do que seja, por exemplo, o que você falou, de correntes de retorno. As pessoas não
conhecem, não sabem identificar, não conseguem entender nem mesmo que seja uma corrente que tem a ação do Sol e da Lua. Então, quando a corrente ela é um deslocamento vertical, isso é uma maré. Quando ela tem um deslocamento horizontal, isso é uma correnteza, sabe? Não sabem sair de correnteza, porque não tem nem ideia do que seja uma correnteza, não sabe nem reconhecer uma correnteza. Né? Eu estou te falando tudo isso porque eu sou do mar. Né? Sim. Eu vivi minha vida inteira dentro da água no mar. Então, É. eu vejo assim que tem um lado muito cru, né? E que essas pessoas, esses nadadores, deveriam talvez, vocês deveriam abordá-los nesse sentido, né? Olha, isso aqui é uma correnteza, a gente reconhece a correnteza pela tonalidade, a gente reconhece a correnteza pela ondulação na superfície da água, a gente consegue reconhecer, né? E daí talvez isso minimizasse, né, o pânico, não saber sair da correnteza, saber que a correnteza você tem que nadar paralelo à praia e que você pode sair dela num ângulo certo, né? Água fria é um sinal de correnteza. Sim. Essas coisas eu acho que faltam muito, até para os próprios nadadores, sabe? E quando você falou de embarcação, dos caiaques e tudo, aí a minha pergunta é obrigatório num evento desse ter uma ambulância? É obrigatório ter como é que chama? Um policial militar lá do mar, né? É obrigatório, por exemplo, essas pessoas que estão em canoa, eles não deveriam usar um rádio para se comunicar? Vamos lá. Se você foi falando das questões aí, são muitos apontamentos, né? Foi falando e pensando tudo que envolve aí a atividade, principalmente quando a gente fala de maratona aquática em águas abertas, né? Porque foge daquilo. A piscina é um ambiente mais controlado, muito mais Isso, controlado, né? isso. É mais controlado no sentido que a gente consegue saber, se você conhece a piscina, você sabe a profundidade, você sabe a dimensão, a água você enxerga no fundo, então mesmo se tiver alguém no fundo, você consegue ver. No mar afundou, você já perdeu a vítima, né? Isso tudo é muito. Por isso que o treinamento é totalmente diferente, o guarda-vidas de piscina, de lagos e rios e mar, né? Cada um, a geografia muda completamente, nenhuma praia é igual a outra, e Isso. mesmo a mesma praia também é igual durante o dia, né? Sim. Então, quem trabalha na praia vai perceber que de manhã pode estar de um jeito, na hora do almoço de outro e à noite de outro. A gente, quando você foi falando as questões da geografia aí do mar, o que pode acontecer, a gente tem que entender assim, né? O que parece muito simples para quem está envolvido com isso pode é uma coisa muito complexa para quem não Eu imagino. é da área. Para quem não é da área ou não de repente não vai sempre para a praia e se arrisca, ou então. Eu acho que a maioria E também das vezes é não. desconhecimento, não é? É, eu trabalhei em praia fora do Brasil e que a pessoa, o banhista, a primeira coisa que chegava na praia falava assim: tá subindo ou tá descendo a maré? Ou tá na meia maré? Tá... Por quê? Ele sabe que dependendo de se está subindo ou se está descendo ou se está na meia maré, que tipo de situação de mar ele vai encontrar, se vai encontrar corrente de retorno, se ele pode entrar ou não. Antes de entrar, ele já conhece a praia, já sabe o que acontece. Então ele já, de repente ele já até sabe a tábua de maré e está querendo saber se a condição está normal e pode entrar.
Aqui eu não vejo ninguém se preocupar com isso. Então, chega para o mar ali se o mar está mexido ou não, se estamos com a vazante muito forte, se na meia maré forma corrente de retorno ou não, para ele é o mar. Ele só vê a areia e a água, entendeu? Só que são situações totalmente diferentes. Agora, essa abordagem, eu quero dar crédito para muitos técnicos que eu conheço que se preocupa com isso, então vai fazendo a evolução do atleta ali. O atleta começa, quero fazer águas abertas, então já faz um treino de 2.000, 3.000, 5.000, tá na piscina. Aí daqui a pouco, vamos para um lugar controlado, a gente vai fazer um treino ali para ver o quanto você consegue, para ver se não tem nenhum apavoro, nada, se consegue completar o percurso todo, beleza. Aí depois vai para uma prova mais tranquila de lago, depois até chegar a fazer uma prova de mar, né? Então não é que negócio, eu já nado 2.000 metros aqui na piscina, eu bati 2.000 metros na minha última sequência de treino, então semana que vem vou me inscrever para uma prova de travessia do mesmo 2.000 metros. Só que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E também tem aqueles que a gente sabe que negligencia. Então, já assim, quer pôr volume de gente para disputar a competição e quer, não, a praia é legal, a prova movimentada e tal. Beleza, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Tem que ter o cuidado com o seu atleta. O cuidado com o seu atleta. Então, a hora que se sentir seguro, tem gente que tem nada muito volume de treino, só que tem medo por não estar enxergando a piscina, né? Que na piscina ele enxerga tudo, ele sabe onde está os azulejo, sabe onde está a raia, as pessoas, e quando entra numa prova de travessia em que ele não enxerga mais nada, ou então tem medo de alguma coisa que possa ter ali, ele já trava e apavora, e essa é a primeira preocupação aí no caso de afogamento, é alguém que está apavorado, né? Porque a pessoa que em pânico perde o grau de consciência e não entende comando também. Então, por mais que se apite ali e fale, aqui, talvez ele não vai estar entendendo porque ele não está oxigenando, ele está perdendo a parte de razão. Ele Ele está está indo. completamente descompensado É, emocionalmente, né? isso é um problema, porque a gente começa a gastar muita energia, gasta muito oxigênio, então o corpo já entra em um estado de estresse. Então, isso já é um problema que o guarda-vida sabe lidar com isso, né? Mas quem não é habilitado para isso, se tentar também interagir, pode se tornar mais um problema. Então, percebe que o negócio vai tomando uma proporção que não é. E é tão gostoso e tão legal a maratona aquática, travessia, a natação, que a gente tem que estar tranquilo para fazer o esporte. Tranquilo e seguro, né? Tanto por parte de organizadores, quanto por parte dos técnicos responsáveis e o próprio atleta. O Exatamente. próprio atleta se sentir seguro, não. Já fiz um simulado, já sei como nadar, não preciso sair no bolo lá na frente, deixa a galera que é elite sair, as primeiras provas, pego ali um lugar na largada, não vou ter empurra, faço minha prova ali tranquilo, tem alguém de referência do meu lado, então tudo isso aí são orientações, simples, né? Uma coisa, são assim, dicas simples que as pessoas, os treinadores, os professores devem fazer, né? Que já vai ajudar muito, né? E daqui a pouco esse atleta já está ali, já fez uma, duas provas, já consegue fazer uma prova maior, daqui a pouco está fazendo lá 14 bi sozinho, entendeu? E a ideia é essa, né? A ideia é essa, que aos poucos é uma coisa gradativa, tendo quando se transmite segurança na prova, né? Tanto por quem está ali, o responsável pelo atleta, quanto a organização, está mapeada a prova, tem ponto aqui de boia, vai ter um caiaque aqui, outro aqui, a chegada, cuidado com o funil, entra por aqui, a largada, sabe, tá Sim. explicadinho, não tem, tá tranquilo. É claro que
ocorrências e situações adversas aí sempre vai existir, sempre vai ter alguma coisa que, né, não está previsto. Pô, de repente está nadando ali água viva, né? Vamos prever um Eu negócio já desse. Não vi dá, gente né? entrar em pânico por conta disso. É, ou até por menos, né? Só que é coisa que a gente não controla. Isso é Não. coisa que não tem controle, né? Agora, o que a gente pode assegurar e controlar e fazer prevenção, isso não pode falhar. Porque aí né, já teve prova que no meio da prova virou maré, virou corrente e tal, e foi aquele, o pessoal não terminou a prova, tira o pessoal da água, excelente, pô, a experiência, vai acontecer mesmo, né? E é bom que, e isso é o barato da travessia, inclusive, né? Assim, a natação, você faz 100 metros sempre, né? Ah, sou nadador de 100 metros. Qualquer lugar do mundo, se for nadar, vai ter os 100 metros ali, vai chegar, vai dar a largada, você faz nada na sua raia, bateu, acabou. A travessia, cada prova é uma prova diferente. Então, tem prova que, a mesma prova, às vezes na mesma distância, que o tempo muda Água muito, fria, né? Tem muita água gente fria, que. condição, vento, é, corrente, tem diversos. Onda. E isso é o bacana. A travessia é legal por causa disso, né? Então, assim, essas adversidades, legal. Só que fizemos uma prevenção, deu tudo certo, mesmo com a adversidade ali, a gente conseguiu controlar, legal. O que não pode, assim, pô, tem corrente, não tem quem tire da água, não tem caiaqueiro, não tem quem resgate, aí complicou, né? Ou largou todo mundo junto, mas não tinha sinalização adequada, Sabe outra aí já passa a ter coisa um. que também acontece também? Hipotermia. Pessoa que sai da Sim, praia, do é, mar. é. Então, identificar os sinais, né, de hipotermia, tanto o atleta quanto aquele que está acompanhando. Então, sinalizações, né? Então, saber sinalizar ali uma dificuldade. E uma outra coisa também, viu, Fabi? Vou aproveitar que quem está falando sobre isso, o atleta lembrar do juramento também de atleta, né? Então, Sim. precisou alguém ajudar ali, pô, é uma vida, né? Pare e ajuda. Pare e Para, ajuda. corre, vai ajudar, Para né? e ajuda. Porque qualquer outra hora pode ser você que está ali, precisando de alguma auxílio, né? Nenhuma medalha, nenhum troféu vai ser mais importante do que ajudar alguém que está. O que acontece? Qual é o grande problema do esporte na água? Deu um problema na água, você vai afundar, certo? Se você está correndo uma maratona, alguma coisa, ou né, ciclismo, o pessoal se arrebenta também, né? Cai, se rala, assim. Só que está no chão, Sim. pô. Está no chão, consegue ver, consegue agir, consegue tirar daquela situação, imobiliza, se precisar ali uma reanimação, tudo está mais fácil, né? Fora da água. Na água, se perdeu o campo visual, você perdeu, é uma vítima, né? Já não consegue Sim. mais. Então, se conseguir, tá com dificuldade, pô, pare e ajuda, porque, sabe, o afogamento ele é muito triste de presenciar, tá? Não é complicado, é angustiante, né? E a gente tá, e aquilo volta a falar, é um esporte muito bonito para a gente ficar com qualquer tipo de medo com isso, né? Assim, a gente tem que tá ali. A primeira coisa pô, o meu amigo que está do lado ali, que se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Né? Então a ideia é Você essa, né? sabe, por um acaso, qual foi o caso daquela moça que faleceu agora na última travessia do canal de São Sebastião? Eu não acompanhei, não estava na prova, mas eu tenho O muitos pessoal que estava lá ficou muito abalado. que participaram, inclusive, eu não sei se a Débora, eu vi ela entrando aí, ela estava online, médica, ela ajudou no resgate. Eu não sei se ela está. Eu vi que ela entrou, mas não consigo acompanhar se ela está Ah, ainda. não vi, não vi. Treina lá com o Samir também. Nessa situação, pelo que eu soube, foi uma morte súbita, uma situação em que não foi um afogamento, claro, assim, por cansaço ou qualquer coisa do tipo,
E o socorro aconteceu ali, mas já parece que já não havia chance de recuperar, né? Já estava Sei. em óbito, né? Mas independente disso, assim, tem um socorro ali dentro da água e vamos fazer o que pode e retirar a vítima, né? E para ter um suporte avançado, né? Mas parece que foi um afogamento secundário ali, né? Então acontece, né? Talvez A gente ela pode. tenha tido um mal-estar, né? É uma questão súbita, né? Então, Hum, no que precipitou ali o afogamento, né? Isso acontece em vários esportes, né? Pode estar praticando qualquer coisa, jogando tênis, jogando futebol, correndo, pode acontecer. É, mas a gente tem que estar preparado para o socorro dentro da água e fora depois ali com o suporte avançado, uma ambulância, né? Que vai poder atuar de uma maneira. Porque é Essas, rápido, né? Quando é na essas água, normas de é rápido. segurança, essas coisas assim, elas são as mesmas em todos os países do mundo? As normas de segurança, É, pelo que eu conheço, protocolo europeu, né, ou a American Heart, que é quem segue ali de normativa de primeiros socorros, existe um padrão para eventos, né? Então, assim, a gente tem que ter especialista na área, tem que ter a ambulância para poder fazer a evacuação bombeiro também? o bombeiro mais para as questões de segurança estrutural, Sim, né? Quando a gente fala bombeiro, assim, o bombeiro ele tem várias funções, né? sim. Principalmente o bombeiro militar que está armado em tudo, né? Então ele pode ser tá ali para ver questões de incêndio, de gás, de salvamento, de estrutura, se está ali habilitado, vistoria. Então, quando a gente fala nesse sentido, assim, em provas aquáticas, a preocupação resgate na água e evacuação, né? Assim, a gente conseguir transportar a vítima num caso de precisar atendimento do suporte avançado, né? Mas na água é muito importante, né? Porque é rápido, a gente está falando de segundos que a gente tem que tirar, prestar um atendimento. E nem sempre a água é mais difícil para a gente se locomover, né? E tirar uma vítima da água. Então, tem toda essa agravante aí. Mas, de uma maneira geral, o que muda são algumas provas em que itens de segurança são mais aplicados ou menos aplicados. Então, aquilo que eu falei, que há muito tempo, em algumas provas, prova amadora, né, que assim, é, obriga a ter roupa de borracha e boia de salvamento. Não é para toda prova que vai valer isso, né? Obviamente, prova competitiva não vai ter, né? Assim, de federação e tudo mais. Mas dependendo do que é, se é uma prova mais festiva ou menos competitiva, assim, é, pode ser um item a ser aplicado, né? Então, tem diversas situações aí que pode ajudar nesse a obrigatoriedade do caiaque em algumas provas é uma coisa nova, assim, de individual, né? Tem muitas provas que de longa distância em que soltava a galera num ponto, tem que chegar do outro lado, né? Tá lá, outro ponto está 10 quilômetros, 20 quilômetros e só ia, né? Tinha os barcos acompanhando ali, era o mesmo barco, fazer um percurso todo, quem podia custear alguém para acompanhar, custeava, mas uma coisa bacana agora, assim, as provas longas, ter um acompanhante individual, um caiaqueiro, né? Que é quem vai acompanhar ali, porque é, na água a noção de distância é muito diferente, né? Então, assim, eu posso ter um caiaque, tá a 100 metros, 100 metros é próximo, mas na água não é próximo. Na água é difícil chegar em 100 metros rápido, né? Vai lá, o cara que é muito rápido nadando vai chegar em 50 segundos, pô. No mar piorou, no rio então nem se fala. E tudo isso são situações de segurança que já vem melhorando, mas mesmo assim, os índices de ocorrência em provas
hoje caíram, né? Assim, existe o afogamento, que é a estatística do dia a dia, né? Que a gente fala, que é em casa, na piscina domiciliar, em lagos que não tem vigilância. Esse é um problema hoje. Nas provas, mesmo a gente entendendo que tem coisa para melhorar, já é melhor do que foi, né? Então, só que ele não pode perder isso. É uma coisa que não dá para afrouxar muito, não. Deixar o laço afrouxar. Tem que estar o tempo todo preocupado e cada vez mais com segurança, porque assim, tem tanta gente envolvida, né? A gente hoje Sim. tem muitos circuitos de maratona aquática, de triatlon, de travessia. Então, e a gente tem hoje tantos esportistas que representam bem a gente nas maratonas que virou corrida de rua mesmo. Tem muita gente praticando e aumenta cada vez mais os praticantes e as equipes, assessorias. Então, para continuar isso, quanto mais segurança a gente tiver, melhor, porque vê que assim, é um esporte que vamos embora, que é legal e que está tranquilo, vamos fazer. É um investimento que é pequeno para o tanto de fruto e de garantia que a gente tem, né? Então, investir na segurança, pô, eu prefiro ter uma segurança melhor do que um kit, né? Assim, um item a mais no kit ali, ou, sei lá, na inscrição. É coisa que vai... Eu tenho certeza que o pessoal que participa, assim, prefere, principalmente a massa, né? Prefere ter um evento bem seguro, e não vai onerar, né? Muito pelo contrário, cada vez mais você vai ter mais participantes e ó, pô, aquela prova ali é Do muito ponto de segura. vista, assim, você sabe que tem uma coisa que me interessa um pouquinho, é assim, a pessoa que organiza o evento, ela pode se desresponsabilizar mediante um documento que o nadador assina? Depende, assim, tem várias, como tudo na questão legal, assim, tem várias brechas para diversas situações, né? Então, normalmente, o que a gente assina quando vai participar de uma competição? A gente assina que está em boas condições físicas, tem um atestado médico, eu estou falando um evento sério, né? Eventos sérios que pelo menos tem que ter ali um atestado médico, de condição física, de uso da imagem, que é uma equipe credenciada, né? O cara não chegar e falar assim, pô, nada ali nada ali no, no laguinho atrás de casa e vou me. Não, tem que ter tô nadando por quem, né? Pratica, alguém que. Uma equipe, né? Credenciada. Então, isso é normalmente o que acontece. Agora, você você está se responsabilizando pela sua condição de saúde. A questão da segurança e do ambiente e do amparo que vai ter ali no dia do evento e das estratégias de segurança, isso é responsabilidade de quem está promovendo a competição, né? Então, o que a gente quer fazer? Tanto para... não é uma... Assim, eu não quero... Eu quero ajudar quem promove eventos o atleta a identificar o que pode ser um problema Sim, de segurança, que ele pode enfrentar ali numa prova. Né? Ninguém gosta de ir para uma prova e passar dificuldade, correr risco. Né? A gente quer ir, lógico, é o desafio é legal, né? Só que com o risco controlado, né? Assim, a gente pode ser a distância que for, pode ser o ambiente que for. Estando ali, a gente consegue fazer a segurança, consegue fazer a prevenção? Consegue, né? Se não fosse por isso, não teria gente surfando ondas gigantes aí, né? Tem um risco ali? Sempre vai ter. Só que o que o pessoal faz? Pô, tenta minimizar. Tem a equipe de segurança ali com moto aquática, é, helicóptero, a coisa toda, porque sabe que ali vai ter o risco iminente, né? Agora, numa prova, é estudar, mapear a prova, ver os profissionais qualificados para trabalhar e profissionais qualificados, porque às vezes, assim,
como é que a gente... O responsável é o coordenador, o organizador do evento, né? O camarada do caiaque não era alguém condicionado para resgatar. Ele foi contratado para quê? Para resgatar ou para sinalizar? Nas duas coisas. Não, uma coisa, ele está ali para... Ele é habilitado para as duas coisas? Porque se a gente pega assim, tem que ter tantas pessoas ali para coordenar. O que está indo na frente, ele é só para sinalizar o trajeto ou se precisar ele vai fazer um resgate também? Ele vai voltar para ajudar? E quem está atrás? E quem está no meio? Então, tudo isso é coisa que é um plano contingencial, né? É um plano de emergência. Então, e quem são esses profissionais? O camarada que ele rema aqui todo dia, tal, conhece. Não, tá, tudo bem. Então, ele pode apoiar a prova, mas a função dele é qual? É isso que tem que estar Então, muito teria bem. que ter, na realidade, uma profissionalização de cada uma dessas, digamos assim, funções, né? Qualificação. Uma qualificação. Então, para todo mundo. Tem um que está num barco rápido. Quem é esse cara do barco rápido? É para o quê? É árbitro de prova ou é alguém que está ali para segurança? Não tô, pode ter as duas coisas, né? O caiaque é o quê? É para sinalizar ou é para apoio de segurança? Definir bem definido, né? Quem está em terra? Está em terra para o quê? Vai auxiliar só sair ali? Ou se sair alguém e passar mal na chegada ali, sabe prestar um primeiro socorro, entendeu? Então, está bem definido. E assim, o ponto tem aqui, um camarada aqui que é para isso, outro aqui, tal, sinalização, boia está aqui. Está bem definido, acabou. Não é para ter problema, né? O que não pode é negligenciar. Uma prova de grande extensão, aí tem uma boia só de sinalização, só um caiaque lá na frente, outro atrás, o meião ali tá a la Bangu, que a gente chama, né? Mas Aí o problema, sabe o que é, Giroto? Eu acho que, por exemplo, se você, com toda a sua expertise, o seu conhecimento e a sua preocupação de prevenção, você fosse dar um curso para uma organização dessa, né, um organizador, e dissesse, precisa, como você está falando agora, estabelecer, esse aqui, qual a função dele? É para salvar ou só para indicar o caminho? Esse aqui, papapá, papapá. sim. Então, eu acho que haveria é sempre a mesma coisa, né? Um custo que É. talvez não comporte, né? A gente tem Então, algumas saídas, né, para isso, né? Assim, a gente vou levar o problema e soltar é fácil, o difícil é a gente achar a solução, né? é, Então, o que seria a solução para isso, né? Porque assim, a gente não pode fazer a crítica pela crítica só e isso aqui é um problema, pessoal. Não, tem saída e dá para funcionar bem. Então, o que normalmente assim o organizador tem uma equipe, né, que trabalha com ele. Essa equipe pode ser permanente, pode ser local, né? E daí tem as empresa que é especializada. Eu trabalho com uma empresa especializada em salvamento. Então, a gente tem, se precisar de uma equipe para participar de uma prova, fazer segurança da prova, a gente tem pronto, né? Vai ser um pouco mais caro que o que ele contrata? Às vezes nem é, né? Mas tá, são especialistas, já tem curso para isso, já sabe atuar. Beleza. Aí, não tenho uma equipe minha, mas essa equipe minha ou está completa ou não está em todos os eventos, ou pode ser que em muitos casos eu tenho que pegar um pessoal que é da região, né, local, então o pessoal que está ali na praia, que conhece o local, ou que trabalha conhece, é especialista aqui do trecho onde vai acontecer a prova, beleza. Então o que dá para fazer? Treinar esse pessoal. Tanto a equipe, que seria os titulares, né? Quanto sim. a equipe fazer um treinamento um pouco mais rápido, mas que já vai elucidar muito, que vai atuar no dia. Então, se eu tenho um grupo esse grupo aqui é o grupo principal, então já está em posições estratégicas principais, treinado, né? Oferece o curso, o pessoal treinado ali, beleza. Mesmo se tiver um pessoal que precisa para poder
completar a equipe de segurança, a gente treina pouco antes da prova, e esse pessoal vai atuar com mais, tendo mais, assim, de uma maneira mais assertiva, né? Então, Uhum. pô, que o instrutor falou, se acontecer alguém, se eu precisar sinalizar para alguém que tem alguém em situação de perigo, ou submerso, ou preciso de ajuda, como eu faço uma primeira abordagem, como que eu retiro, ou como que eu sinalizo para. Então, isso daí já vai ajudar muito. O que não pode, assim, é só o volume ali para parecer que resolveu o problema, né? Então, dá para fazer, tem solução para isso, tem solução. Ou pega pessoas especializadas, ou treina o seu pessoal, ou tem, mesmo se for pegar um pessoal para completar, que faça um treinamento, um intensivão, né? Faz um intensivão ali para o pessoal chegar bem e com confiança no que vai fazer. O intensivão é ótimo. Pô, vai intensivão e vai para o vestibular ali no outro dia, né? Mas você vê, tudo é parte, né? Tudo é parte de uma cultura que você vai implantando, né, aos poucos, né, nas pessoas, porque afinal de contas, eu acho que o boom mesmo dessas maratonas aquáticas, desses eventos, foi tudo depois da pandemia, né? A gente tem vários fatores aí que felizmente, o Brasil, as travessias, as maratonas se tornaram um esporte muito praticado. A gente pode, em qualquer lugar do Brasil tem gente, tem prova, tem gente participando, né? A gente está aqui no interior, tem um monte de prova aqui no interior do estado, né? De travessia. Então isso é muito, muito legal. É, a gente tem atletas que tem a maior medalhista do Brasil hoje é maratonista, Ana Marcela, né? Com ouro olímpico, com vários títulos mundiais absolutos aí. É, tanto, o pessoal masculino, feminino, todas as categorias indo bem, tendo muita gente na federação praticando, aquilo que eu já falei, as assessorias. Então, e a gente ficou, é o que você falou também, a gente ficou muito tempo preso a natação em águas abertas a gente tem aquela sensação de, pô, quem participa sabe, é gostoso, estar livre ali, estar nadando no mar, né, é, fazendo o esporte que a gente gosta no ambiente, pô, nem se fala, né, junto à natureza. Então é muito legal, é um esporte muito prazeroso, né, para o nadador, a maratona aquática. Então a gente tem tudo, tá tudo a nosso favor, né? O que a gente precisa fazer é só ter mais essa preocupação de instrução mesmo, de educação, de instrução, de segurança, para poder praticar de uma maneira tranquila, como tem muito país que já vem nessa pegada há muito tempo, né? Hoje não é uma preocupação maior deles com segurança, que já está bem resolvido, né? E a gente felizmente tem uma geografia que favorece diversas circunstâncias. Então a gente tem prova de mar, prova a longa distância, tem Bahia também, que mesmo sendo no mar parece estar nadando numa piscina, que é muito legal para quem é iniciante. Tem prova em rio, tem prova em represa, em lagoa. Então, assim, a gente tem uma. E a gente pode praticar. Outra vantagem, a gente pode praticar o ano todo. Pô. Foi agora lá para cima querer fazer uma prova em águas abertas, dançou, pô. Lá, negativo, gelo, neve, entendeu? Então, a gente não Giroto, tem, mas eu não tem acho assim, por problema. exemplo, eu sempre nadei em mar. Eu morro de medo de nadar no rio. Eu não me sinto segura, eu não me sinto à vontade, entendeu? É, Porque eu não é. conheço o rio, eu não sei como é que é. O rio não é mar. Rio é. Primeiro que deve ter até jacaré. É. Não, andou parecendo umas ariranhas aí nas provas, né? Atrás dos nadadores. Né? Mas assim, Mas é, olha, olha, estou cada. perguntando, a Cris está perguntando se há muitas mortes por afogamento no mar. A Cris a gente nada junto lá no tênis, nadadora master A também, Cris. professora da PUC. A gente. O que acontece? Por
por incrível que pareça, o maior índice de mortalidade não é no mar proporcionalmente, né? Porque o mar, a vigilância e as sinalizações funcionam bem. Então, a gente tem. E assim, acho que até por ter uma aparência da, da dificuldade da onda e tudo É mais, o um pouco pessoal mais respeita. inóspito, né? É, Digamos assim. então o pessoal respeita mais ali a água, sabe que não dá para entrar de qualquer maneira e a gente tem uma vigilância atuante hoje que trabalha de uma maneira mais pontual e tem as sinalizações. Então, agora acontece, né? Acontece. Tem praias que não são vigiadas, né? A gente tem um litoral extenso aí que seria, né, muito improvável conseguir ter uma vigilância no trecho todo da costa brasileira. E tem as situações adversas que é. Então, vamos, né, aproveitar aqui a oportunidade. Corrente de retorno é onde acontecem uma das maiores ocorrências, tá? Corrente de retorno é o quê? O mar, ele vem, a onda vem e quebra na praia, né? Ela vem a ondulação, que pode ter diversos tipos de onda, né? E a praia também, a anatomia da praia ali, a geografia da praia pode ser mais inclinada, mais plana, com tombo ou não, então tudo isso também tem essa questão. Aí o que acontece? A água, da mesma maneira a onda vem, uma hora ela retorna. Então ela vem trazer a maré, vem e volta, né? Tem esse movimento. Se existe alguma profundidade em algum trecho da praia, ou algo que o relevo ali vai facilitar o retorno da água, né? Deixa eu até me posicionar aqui. A água vai retornar por esse local, né? Então, assim, onde vai estar a corrente de retorno? Onde não tem espuma. Então, onde a onda quebrou, formou a espuma, e onde ela vai retornar, essa água que volta para o oceano vai formar um canal da água que está retornando. Se eu estou nadando ou entro na praia e entro nesse canal, o que vai acontecer? Você vai sentir a água te levando para dentro do mar, para dentro do oceano. O que é o que acontece no afogamento é a pessoa querer nadar para sair da água nesse mesmo canal. E aí que ela fica nadando, a velocidade da Ela nada água, contra a nada correnteza, contra né? a correnteza. A velocidade da água na corrente de retorno chega a ter de 3 a 4 metros por segundo. Isso é velocidade que nem os velocistas de 50 metros conseguem atingir. Então, o que eu estou falando? Que nem se o Phelps estiver ali, ele não vai conseguir vencer a barreira da água, voltando, tá? Numa água de 3 a 4 metros por segundo, porque é muito rápido, né? Ou qualquer velocista aí que nada nos 50 metros aí para 20 segundos, 21 segundos. Não consegue. O que a gente tem que fazer? Primeiro, tentar manter a calma e flutuar, Não e entrar em pânico. não entrar em pânico, nadar para a lateral ou na diagonal saindo e ele vai sair, na verdade, onde a onda quebra, onde tem a espuma, não aonde parece que está liso. O guarda-vidas, se precisar buscar esse cara, ele vai entrar, aí ele vai sair da praia e entrar por aí, para poder chegar mais rápido na vítima e sair para as laterais, para as diagonais, tá? Deixa eu ver se eu tenho um desenho eu tenho um aqui, mas não sei se vai dar para enxergar. Deixa eu consigo colocar bem próximo aqui. É isso daqui, tá? É isso aqui que vai acontecer. Então, ela vai trazer aqui para dentro do mar. O que você vai fazer? Nadar para cá, para poder sair. Então, o afogamento no mar, maior índice de ocorrência nas correntes de retorno. O que eu faço quando eu chego numa praia? Pergunto para o guarda-vidas ou para quem é dali. Falo, pô, tem corrente de retorno aqui? Tem alguma vala, né? Tem local que fala vala, tem alguma vala. Em Portugal o pessoal chama agüero. Agüero é onde a água escorre e volta para o mar. Mas essa é a ideia. Então tem alguma corrente de retorno onde a água volta, é aí que eu não vou entrar. Tá? Isso pode acontecer de eu estar
nadando e de repente entrar sem perceber? Pode, mesma situação, vou sair dela, vou nadar para a lateral. Na horizontal, com paralela à praia, para poder sair dessa corrente. Então, assim, é por desconhecimento. Às vezes a pessoa que até nada, até não é um nadador, assim, consegue nadar, se safar bem na água, só que por estar nadando há muito tempo ali, aí vai cansando, aí vai entrando em pânico, aí vai e acaba ficando naquele local, a poucos metros de sobreviver, a poucos metros de salvar. Então, é isso que a gente lamenta. Às vezes, uma falta desse conhecimento, dessa entendimento, a gente perde uma vida. E se for uma criança, é mais complicado ainda, porque não tem não percebe, ou não tem a força para sair dali. O que parece ser uma coisa, um entendimento simples, assim, na hora ali, às vezes não consegue enxergar. Mas as praias que são sinalizadas também, normalmente tem bandeira ali, ó, corrente de retorno, não entre aqui. E a corrente de retorno, na boa parte das praias ela é fixa, né? Então, porque é onde é fundo a areia naquele local, é onde a água vai voltar naquela profundidade. Só que tem corrente de retorno também que ela é variável, ela é flutuante, ela pode aparecer num outro local. Ou ela pode acontecer só quando a maré está vazando, entendeu? Então, assim, quando o mar está cheio, não aparece. Mas o mar está vazando, então tá ficando mais trecho de areia. E aí apareceu uma vala ali, que é onde está o buraco, né? De uma maneira mais clara, né? Onde está um canal ali. E aí na meia maré começa a aparecer que antes não estava, agora estava, né? Então é essa percepção que tem que ter, que é uma coisa que para quem está todo dia na praia ali, estamos vendo, né, o que acontece. É a mesma situação de pedra. Tem pedra que a maré cheia a gente não vê, na vazante ela começa a aparecer e às vezes chega lá na praia, pô, eu não tinha visto o tamanho dessa pedra aqui, porque não tava, a maré estava alta, não observei. E essa pedra também pode causar ondulações, correntes. Então, é orientação, né? Eu chego num lugar que eu não conheço, pergunto, veja se tem alguma sinalização ali, se não tiver, tem o guarda-vidas, pronto, guarda-vidas, bombeiro ou quem é dali, para não sair, não conheço o local, vou saber que isso vale para qualquer coisa. Não conheço uma piscina, vou chegar mergulhando? Não vou. E se for, eu tiver 30 centímetros da piscina? Né? Não sei. Ou não sei nadar, a pessoa não sabe nadar direito, vai... acho que a piscina dá pé. A piscina, pô, tem ali 3 metros. Não é tão fundo, mas 3 metros é o suficiente, né? Às vezes a pessoa fala, acontecia muito, né? Eu trabalhei numa piscina que o pessoal fala, essa parte aqui, essa piscina tinha uma profundidade de 4,5 metros. Aqui é muito fundo. Eu falei, mas onde tem 3 metros também é muito fundo. Muito fundo, para quem não tem pé, é fundo igual, né? Não precisa ter 10 metros de profundidade, para quem não sabe nadar, já basta, né? Assim, não ter altitude para poder respirar. Então, é orientação, é sinalização, é instrução, é educação. Isso vale muito mais, porque o que de alguns anos para cá, a gente tem estatística que mostra a prevenção, ela 95% pode ser minimizado com prevenção. O salvamento, se aconteceu, se está num salvamento, é porque alguma coisa já falhou, já não deu certo. Ou para a pessoa que se colocou naquela condição, ou o ambiente que não favoreceu, ou quem estava ali para orientar e coordenar, alguma coisa já falhou, né? Se já tá na fase do salvamento, já está num primeiro socorros, ou precisando fornecer flutuação, remover a vítima da água. Então, alguma coisa já falhou, né? A prevenção vale muito mais. Vale muito mais um guarda-vidas que preveniu ali, fez 100 prevenções no dia do que um salvamento, né? Então, porque salvou muito, prevenindo. Alguém tem alguma pergunta? Queria mandar um alô, pessoal, bastante pessoal da natação, pessoal guarda-vidas. Agradecer aí a
às vezes o pessoal entra aí, manda um alô aí. Assim, agradecer pelo interesse pelo tema, por participar Eu, do eu agradeço muito, pela sua Giroto, pela sua disponibilidade. disposição, por ter disposto o seu tempo precioso e tudo mais. Mas eu acho assim que é um assunto super importante para nós, né, nadadores e tudo mais, para as pessoas que têm piscina em casa, que têm criança. Eu acho assim um assunto primordial, sabe? Então, eu quero te agradecer muito Eu que pelas agradeço. explicações. É, se quando eu puder divulgar o seu trabalho e tudo mais, conte comigo, tá? Quando você tiver cursos, manda para mim, porque eu divulgo também, né? Eu também, Procuro. mesma coisa. Sempre estou à disposição, que precisar. Tudo que for na E relação no aquática. mar não precisa contar piscina. Ah, é, É o Fernando, né? com certeza. Era nadador de piscina, agora é maratonista também. Tá nadando lá na Bahia, lá. Acordando 5h30 para fazer treino no mar. Não fazia isso na piscina, agora tá fazendo no mar lá. Já cativou na maratona aquática. Girou, super obrigada, viu? Eu que Obrigada a vocês agradeço. todos por terem participado e, enfim, apoiado aqui o Giroto e a mim. Muito obrigada a todos vocês. Parabéns pelo trabalho, Obrigada. Fabi, e sucesso esse ano, tudo que você está fazendo aí pela natação, pelos masters, pela segurança. É isso que a gente precisa, né? A gente pensa assim, se num momento desse a gente ajudou, orientou, ajudou Sim, a preservar aí com uma certeza saúde, uma absoluta. vida de alguém, já valeu a pena, né? Então é É, isso que a é gente tem que verdade, fazer. Quem tiver verdade. interesse pode entrar em contato comigo sobre curso, sobre orientação, o que precisar. A gente é um trabalho social, né? A gente, poxa, Sabe, é Giroto, tão bom fazer eu acho que esporte. cada esporte, assim, por exemplo, tem, equiparando, tem o pessoal da bicicleta, né? Que tem todos os itens de segurança e tudo. É a mesma coisa, o mesmo trabalho, né? Trabalho de prevenção. Meu primo tá online aí, foi nadador de elite também. Só voltar na da Ainer. Tava, comecei por causa dele, pô. Ele foi o farol ali para eu iniciar na natação. Tchau, Giroto, super obrigada. Tchau, Obrigado, pessoal. Até a próxima. obrigado. Até a próxima. Valeu.